Bom, gente, beleza, vamos voltar então. A gente viu então a hierarquia dos tratados. Vamos passar para um tópico novo então, que é o controle de convencionalidade. Isso pode parecer novidade para alguns de vocês, mas para você? Alguém falou assim? Não? Desculpa. Mas é um tema que já vem se sedimentando muito na doutrina, já foi cobrado em concursos recentes também. Já acho que nem é mais, pode ser considerado novidade, vamos dizer assim. O controle de convencionalidade, ele opera a partir de uma lógica muito similar à do controle de constitucionalidade, né? O que diz o controle de constitucionalidade? Qual que é a ideia do controle de constitucionalidade? Você vai aferir a validade de determinadas normas a partir da ótica da Constituição, né? Se essa norma viola a Constituição, seja sob o aspecto formal, seja sob o aspecto material, conteúdo da Constituição, você vai declarar essa norma inconstitucional. O controle de convencionalidade ele opera sob essa lógica muito próxima e fala o quê? Que você vai pegar um determinado tratado de direitos humanos e ele vai ser o seu parâmetro. E aí você vai passar a analisar toda a legislação para verificar se essa legislação ela é compatível ou não com esse tratado. E se ela for incompatível, o que você vai fazer? Vai declarar essa legislação como inconvencional, com uma ressalva. Em princípio, diversamente do que é feito no controle de constitucionalidade, o controle de inconvencionalidade não implica desde logo, sempre, invariavelmente, não implica desde logo a invalidade, a declaração de invalidade da norma. Tá? Isso não é um efeito automático do controle de convencionalidade, tá? Diferentemente do controle de constitucionalidade. Então, em suma, o que é o controle de convencionalidade? É o exame de compatibilidade entre tratados de direitos humanos e atos normativos do Estado. E você exerce o controle de convencionalidade tal qual o controle de constitucionalidade. Você pode utilizar ele na sua defesa, pode utilizar ele, dependendo da hierarquia do tratado, você poderia também utilizar ele como numa ação direta de inconstitucionalidade. Então, por exemplo, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, qual que é a eficácia? Pela teoria prevalecente, é uma eficácia de lei supralegal, norma supralegal. Então você não pode ajuizar uma DIN que tenha como parâmetro o Pacto de São José da Costa Rica, mas vamos pegar um pacto que foi aprovado pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º. Qual que é o efeito dessa aprovação? Ele se incorpora definitivamente, inequivocamente, à Constituição. Então, a Convenção de Nova York. Seria possível ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade cujo escopo fosse a declaração de inconvencionalidade, tendo como parâmetro esse tratado? Sim, porque ele está incorporado na Constituição. Então, poderia ser feito. Classificação. O controle de convencionalidade, ele admite dois critérios, ou duas espécies classificatórias. Você tem o autêntico, também chamado de definitivo ou de matriz internacional, que é aquele efetuado pelo órgão internacional. Tá? Então, o controle de convencionalidade é exercido pela Corte Interamericana. Esse seria o autêntico, definitivo ou de matriz internacional. E você tem também o provisório ou preliminar, que é aquele efetuado pelo órgão do Estado, pelo judiciário do Estado, por exemplo. Aqui uma pequena ponderação. Na teoria, quem sedimenta isso, quem passa a sistematizar esse negócio de controle de convencionalidade, essa ideia, né? Quem faz isso é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a jurisprudência da Corte sobre esse tema vai evoluindo ao longo do tempo. E o que a Corte Interamericana entende? Que o controle da convencionalidade deve ser feito por todos os órgãos do Estado, não apenas pelo Judiciário. Tá? Vejam que aqui a gente tem uma grande diferença com o controle de constitucionalidade. Porque a administração, aqui no Brasil, ela faz controle de constitucionalidade? Não faz. Mas ela deveria fazer controle de convencionalidade. Ela deveria deixar de aplicar uma lei que fosse considerada inconvencional.
Isso para a Corte Interamericana, tá? Aonde que está isso? Caso Hellman versus Uruguai, tá? Então guardem essas duas espécies. O que diferencia quem exerce? Autêntico é o internacional. Provisório é o nacional, efetuado pelos órgãos do Estado, não necessariamente órgãos judiciários. E qual que é a relação entre os dois? Isso é importante. Como a gente vai ver mais para frente, o acionamento da jurisdição internacional ele é guiado por um princípio, que é o princípio da subsidiariedade. Tá? Isso significa... Vocês têm chave? Posso trocar. Isso significa que o Estado não pode ser demandado imediatamente na Corte Interamericana ou em qualquer outro órgão internacional. Tá? Primeiro, cabe ao Estado resolver o problema no seu ambiente doméstico. Se ele não resolver, ou seja, esgotados os recursos internos, que é um dos requisitos, ele pode ser demandado na esfera internacional. Então, qual que é a relação entre os dois? É uma relação de prejudicialidade. Você não pode exercer o controle internacional imediatamente. Primeiro, o Estado tem que ter tido a oportunidade de resolver aquele problema. Ok? Esse é o princípio da subsidiariedade. Tá? Distinção entre as categorias. A doutrina propõe alguns critérios de distinção entre essas duas categorias, porque, apesar de parecer simples, o assunto pode se tornar um pouco complexo, porque você tem dois órgãos diferentes, sei lá, o STF e a Corte Interamericana, que vão estar exercendo um controle muito próximo. Então, como é que eu vou diferenciar esses dois controles na prática? O primeiro critério é o objeto de controle, né? Antes disso, sempre, invariavelmente, quando a gente está falando de controle de convencionalidade, seja ele autêntico, seja ele provisório, o parâmetro de controle, ou seja, a norma que vai ser objeto de controle, quer dizer, a norma que vai ser utilizada como parâmetro é um tratado, tá? Então sempre, nos dois, tá? Ou seja, o STF vai analisar a legislação infraconstitucional a partir da Convenção Americana. E da mesma forma, a Corte Interamericana vai analisar essa legislação a partir desse mesmo parâmetro de controle que é a Convenção Americana. Tá? Então sempre o parâmetro de controle não muda, nos dois. Tá? O objeto de controle, por outro lado, tem uma distinção importante aqui. O controle de convencionalidade de matriz nacional, ele é muito permeado pela lógica do controle de constitucionalidade. E qual que é uma das primeiras lições que a doutrina, quando aborda o controle de constitucionalidade, ensina? É que você não pode submeter ao controle de constitucionalidade normas emanadas do poder originário, né? Porque quem exerce o controle de constitucionalidade, eu não estou falando de constitucionalidade, quem exerce o controle de constitucionalidade é um poder, poder derivado, né? Como é que você vai admitir que um poder derivado, constituído por esse poder originário, analise a validade de normas desse poder originário? Não pode. O poder constituinte originário, ele é ilimitado, inicial, por isso a obra dele não estaria sujeita a qualquer tipo de controle. Essa é a lógica do controle de constitucionalidade, que também permeia o controle de convencionalidade de matriz nacional. O que eu quero dizer com isso, em síntese, é que você não pode analisar a validade da Constituição à luz de um tratado de direitos humanos, sob a ótica do controle interno. Tá? E sob a ótica do controle internacional, externo, definitivo, autêntico, enfim, são todos sinônimos. Pode. Tá? Então você pode declarar uma norma da Constituição como inconvencional. Não tem nenhum óbice a isso. Tá? Onde isso está? Da onde eu extraio isso? Do caso Olmedo Bustos versus Chile, que também é conhecido como caso A Última Tentação de Cristo. Qual que é o pano de fundo desse caso? Alguém conhece esse filme, A Última Tentação de Cristo? Não? Tudo bem, porque eu também não conheço. Eu nunca assisti. Mas é um filme que acho que parece que é bem conhecido, bem famoso, tem atores muito, muito consagrados. Enfim, esse filme ia ser exibido no Chile, né? E uma associação
com base num dispositivo da Constituição, barrou essa exibição. Barrou, censura prévia. Falou que violava os princípios cristãos. E aí o filme não foi exibido. Vejam, o que foi definitivo para essa proibição de exibição do filme? A norma constitucional. E aí a Corte Interamericana, isso chega na Corte Interamericana e a Corte Interamericana aprecia esse caso e fala o quê? Fala, olha, Chile, sua norma é inconvencional. Isso significa que a norma da Constituição chilena automaticamente perde vigência, é declarada, sai do ordenamento? Não. Qual que é o efeito do controle de convencionalidade? Uma condenação. Chile, reforme sua Constituição e tire dela esse dispositivo que autoriza a censura prévia. Então esse é o efeito do controle de convencionalidade internacional. Ok? Ele não extirpa a norma do ordenamento. Ele determina que o Estado o faça. Ok? Então, em síntese, distinção quanto ao objeto de controle. No controle de convencionalidade de matriz internacional, até mesmo normas da Constituição estão submetidas a esse controle. Já no controle de matriz nacional, muito permeado pela lógica do controle de constitucionalidade, esse tipo de controle não é possível. Ok? Ou seja, um juiz brasileiro não poderia afastar a Constituição com base num dispositivo da Convenção Americana. É isso. Mas na prática, se ele não fizer isso, também não corre nenhuma sanção, ele só descumpriu uma convenção. Aí, então, se ele não fizer isso, você vai ter um caso concreto que vai ser julgado, e aí qual que vai ser igual no caso Almeida do Bustos. Na prática, no caso concreto vai acontecer isso. Eu tô querendo uma coisa. O Estado vai lá e fala, não vou te dar essa coisa porque a Constituição fala que eu não posso te dar. Ok, esgotei os recursos internos, fui até o STF. Acabou, eu vou levar para a Corte Interamericana. Primeiro para a Comissão, depois para a Corte. E aí a Comissão vai submeter esse caso à Corte e a Corte vai analisar. Falar, ó, o Rafael tem razão, você Brasil, teria que reformar sua Constituição. E na prática, o Estado é condenado, né? Reforma a sua Constituição, vai depender dele, pode reformar ou não. Se não reformar, vai ser responsabilizado internacionalmente, vai ser condenado de novo. E, além disso, a gente vai ver mais pra frente, mas basicamente, sempre que a Corte emite uma condenação, além de fazer o controle de convencionalidade, ela pode fixar uma obrigação de reparação. Então, é a punição, caso não reforme a Constituição. É a punição, porque o grande problema do processo internacional... Não, já vai vir essa punição, entendeu? Já vai vir, ó, Brasil, vai ser uma sentença com vários capítulos. Então, Brasil, reforme sua Constituição, dá reparação. Brasil, repare o Rafael porque você proibiu ele de fazer isso. Brasil, peça desculpas publicamente ao Rafael por causa disso. Brasil, inaugure um monumento em favor ao Rafael enfim, são possibilidades. Isso tudo pode vir na Corte. Essas outras obrigações que não é de pagar dinheiro, é mais difícil de cumprir. Porque quando a gente for analisar mais para frente exatamente o que diz a Convenção Americana, mas basicamente a única obrigação que é facilmente executável é a condenação em dinheiro, porque ela segue o sistema de precatório. Agora essas obrigações assim mais indeterminadas, vamos dizer assim, não tem um processo de execução para isso, é muito difícil você conseguir executar isso. Então, no fim das contas, não desanimem, mas no fim das contas fica tudo na vontade do Estado. Quero cumprir, não quero cumprir. Estou disposto a cumprir, não estou disposto a cumprir. Eu vejo porque tem vários casos aqui no Brasil que a Constituição, a lei é totalmente desrespeitada Sim. E as instituições tocam o barco. E se a gente quiser que tenha uma interferência internacional para resolver um dos casos aqui? Então, esse que é o problema, porque o certo, se a gente quisesse levar a coisa a sério, seria você criar um processo de execução internacional. Como a AIA, né, no caso do Hitler, que teve depois da Segunda Guerra, vários julgamentos internacionais por causa das condições que aconteceram. Então, mas quem levou até lá conseguiu isso? Aí é diferente, porque aí você está processando pessoas. Você está responsabilizando pessoas sob a ótica penal na esfera internacional. Aqui você está responsabilizando o Estado. Tá? É outra lógica. Mas enfim, se a gente quisesse levar a coisa a sério, eu acho que a única solução, e aí a gente está num debate de 200 anos para frente, que nenhum Estado está disposto a fazer,
seria criar um tribunal internacional com competência executiva. Igual tem aqui. Você descumpriu a obrigação, você tem o título. Título judicial é judicial, enfim. Você tem o título. O cara não descumpriu, o que você faz? Cumprimento de sentença. Ah, o Brasil foi condenado a mudar a Constituição. Ah, não está mudando? Ah, bloqueia ele de fazer parte da OMC. Sei lá. Ah, não permite que ele vote no Mercosul. Fica tantos anos sem fazer conversa com X país. Sim. Aí as coisas talvez fossem implementadas. Mas esse é um passo que nenhum Estado está pronto a dar, nenhum Estado vai dar, porque é dispor da sua soberania de tal forma que eu duvido. Outro ponto de distinção entre os dois tipos de controle é a hierarquia do tratado, né? Então, no caso do controle nacional, provisório, a hierarquia do tratado varia de acordo com o que cada Estado dispõe, né? No Brasil, a gente tem a teoria do duplo estatuto, como nós vimos. Então, via de regra, o tratado é supralegal, podendo assumir a hierarquia constitucional, se aprovado pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, tá? Posição do STF. E na esfera internacional, ou seja, no controle internacional, aí o tratado parâmetro, ele sempre é a norma de maior status, de maior hierarquia, tá? Sempre. Bom, e por isso que eu tentei diferenciar as categorias com vocês, porque elas podem entrar em conflito. Vejam que a situação é problemática. Nós temos órgãos diferentes analisando uma norma, a mesma norma, mas podendo alcançar conclusões distintas. Porque eles são autônomos, eles são independentes, um não influencia necessariamente o outro. Então, pode ser que o Brasil, o STF julgue uma determinada lei e considere essa lei ok. A Corte Interamericana julgando essa mesma lei pode falar, não, essa lei viola a Convenção Americana. Então esse é o problema. Como é que a gente vai resolver esse conflito? Algum desses controles deve prevalecer, né? Na visão da doutrina do André de Carvalho Ramos, sobretudo da Corte Interamericana também, o que prevalece, daí o nome controle definitivo, seria o controle de matriz internacional. Esse é o definitivo, tá? Então esse deveria prevalecer. Por quê? Se ele não prevalecer, você não tem um tratado autenticamente internacional, concordam? Porque pensa o seguinte, a Argentina, nós temos aqui o mesmo tratado, o mesmo. A Argentina lê de uma forma, o Brasil lê de outra e o Peru lê de outra. Mas é uma norma internacional, por que cada um está fazendo uma interpretação diferente? Quem que vai pacificar, quem que vai uniformizar isso? Tem que ser um órgão internacional. Então a Corte Interamericana seria esse órgão que uniformizaria essa interpretação, né? Isso que eu falei é o que o André de Carvalho Ramos chama de truque de ilusionista. Ou seja, o Estado ratifica o tratado, mas ele cumpre esse tratado à sua maneira, sem qualquer controle. Não, mas você está descumprindo. Não. Na minha interpretação ele é cumprido dessa forma. Eu estou cumprindo o tratado, na minha interpretação. Então vejam a importância de assegurar uma verdadeira eficácia ao tratado internacional, ao controle internacional. É ele que uniformizaria a questão. Ele que deveria prevalecer no caso de conflito. Como é que eu vou solucionar esse conflito, então? A doutrina propõe aqui dois critérios. O critério do diálogo entre as jurisdições, ou seja, sempre que tivesse uma decisão, caberia ao órgão nacional fazer referência aos precedentes internacionais. Ele teria que olhar e falar, opa, a Corte já decidiu dessa forma, então eu tenho que aplicar isso aqui também. Ah, acho que nesse caso está diferente. Ok, então argumente para afastar esse precedente, né? Aquilo que o processo civil fala, distinguishing. Você tem o ônus da argumentação, você tem o precedente vinculante. Você aponte um fundamento jurídico, fático, relevante para afastar esse precedente, ok, mas não desrespeite por si só. Tá? Então haveria, na palavra de alguns doutrinadores, uma fertilização cruzada. Você teria um tribunal sempre fazendo referência à decisão do outro. Isso é o diálogo das jurisdições. Tá?
problema é que tem pouca eficácia também, justamente porque se discute muito se o precedente internacional tem força vinculante ou não. Ou seja, aquilo que a Corte Interamericana decidiu, interpretando a Convenção Americana, mas a respeito de uma lei argentina, teria efeito entre nós? O Brasil tem uma lei igualzinha, mas o caso foi decidido não entre o Brasil, mas sim entre a Argentina. Teria efeito entre nós? Então esse é o problema. É muito difícil. Eu acho que tem, tá? Muitos doutrinadores entendem que sim, justamente por conta disso de você ter que uniformizar o entendimento, né? Mas é difícil reconhecer, né? Nem todo mundo reconhece isso. Então esse seria o primeiro critério, diálogo de jurisdições. E um segundo critério é proposto pelo André de Carvalho Ramos, que se chama teoria do duplo crivo. Não confunda com o duplo estatuto. O que dispõe, o que propõe a teoria do duplo crivo? Ela fala o seguinte: você tem dois filtros. Quando você está falando de direitos humanos, você tem dois filtros. Por quê? Porque os direitos humanos eles estão previstos em dois diplomas básicos: os tratados e a Constituição. Né? Então você tem aqui dois filtros. Para que você possa considerar que um determinado ato, esse ato foi questionado, para que você possa considerar que esse ato é legítimo, que ele não viola de qualquer forma os direitos humanos, um determinado ato, enfim, ele tem que passar imune a esses dois crivos. E esses crivos são autônomos e independentes. Ou seja, ele tem que passar pelo crivo da constitucionalidade, e o Brasil, o órgão nacional também exerce o crivo da convencionalidade? Exerce, mas não de forma definitiva, como nós vimos. Então, em síntese, ele tem que passar por esses dois crivos. Crivo ou filtro da constitucionalidade, quem dá a última palavra sobre esse crivo? O STF. Ok, esse ato passou imune, ok, esse ato não viola os direitos humanos. Mas ele também tem que passar pelo crivo da convencionalidade. E aí quem dá a última palavra sobre o crivo da convencionalidade não é o STF, ou não é a Suprema Corte do Estado, mas é a Corte Interamericana. Então ele teria que passar imune aos dois crivos. Não passou por nenhum dos dois, ele é um ato atentatório aos direitos humanos. Ainda que, ou seja, ele pode ser constitucional, mas inconvencional. Ele pode ser inconstitucional, mas convencional. Ok? São filtros autônomos. Um caso para a gente visualizar isso melhor. Caso Gomes Lund e outros versus Brasil, também chamado caso Guerrilha do Araguaia. Caso que deve ser aqui de conhecimento de todos vocês. O que está por trás desse caso? Você tem aqui o STF apreciando a lei de anistia. E você tem também a Corte Interamericana apreciando isso também. Tá? Vejam, a lei de anistia, ela foi editada no período de transição e é uma lei anterior à Constituição, certo? Então, foi questionada a sua constitucionalidade por meio do quê? De uma ADPF. Né? Aqui um parênteses. Leis anteriores à Constituição não admitem controle de constitucionalidade concentrado, a não ser pela ADPF. E a conclusão não é pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas sim pela recepção dessa lei. Ok? Fecha parênteses. Então, em síntese, foi ajuizada a ADPF 153. O que se queria nessa ADPF 153? Pretendia-se que o STF declarasse que essa lei de anistia não foi recepcionada pela Constituição de 88 e, na prática, isso permitiria o quê? Que os indivíduos que praticaram tortura e graves violações de direitos humanos no período da ditadura fossem responsabilizados penalmente por esses atos. Então, essa era o que se pretendia. O STF apreciou a questão, não foi voto unânime, mas, enfim, entendeu que a lei foi recepcionada pela Constituição. Então, a lei é, enfim, constitucional. O mesmo tema chegou ao conhecimento da Corte Interamericana. E a Corte Interamericana ela reafirmou sua jurisprudência sobre esse tema, né, e entendeu o seguinte, que a lei de anistia brasileira, tal como todas as leis de autoanistia das ditaduras militares da América Latina, são leis inconvencionais. Por quê? Porque impedem que esses perpetradores de violações de graves violações aos direitos humanos sejam responsabilizados. Cabe ao Estado investigar esses fatos, esclarecer esses fatos e, eventualmente, punir os seus autores.
Então a lei de anistia impede isso, por isso ela seria inconvencional. Então nós temos um conflito. Sob o crivo da constitucionalidade, a lei é legítima. Sobre o crivo da inconvencionalidade, a lei é ilegítima. O que deveria prevalecer? Pela teoria do duplo crivo, prevalece, ele tem que passar imune pelos dois crivos. Só passou pelo crivo da constitucionalidade. Então, caberia ao STF rever sua decisão e, então, afirmar que a lei de anistia não foi recepcionada pela Constituição, permitindo, enfim, a punição desses indivíduos. Ok? Outro exemplo prático de teoria de controle de convencionalidade é a descriminalização do desacato. Né? Crime de desacato, segundo o sistema interamericano de direitos humanos, não há um posicionamento da Corte Interamericana, mas sim no sistema, né, pela Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana já se pronunciou sobre isso, a Corte ainda não. Mas o que a Comissão entende? Entende o seguinte, que o crime de desacato, ele é um crime inconvencional. Por quê? Porque você viola a liberdade de expressão e você também acaba tolhendo o direito de protesto, um direito legítimo de protesto, porque você está lá protestando, você faz uma crítica mais ferrenha ali, opa, desacato. E aí você acaba silenciado. Então, o desacato seria inconvencional por violar a liberdade de expressão, artigo 13 da Convenção Americana. Ah, mas o funcionário público não tem que ser protegido? Tá, tem, mas já não tem aquele negócio de injúria, calúnia, não tem isso aí? Então por que tem que ter um tipo específico e mais grave para o funcionário público? Na verdade é o oposto. O servidor público, o funcionário público, enfim, ele é do Estado, ele não tem que ter uma proteção mais firme do que o próprio particular. A parte hipossuficiente é o particular, né? Não o servidor público. Também porque o funcionário público é o representante do Estado. E você, que é um povo, não pode se manifestar contra o Estado? Você vai em qualquer repartição lá, tem o texto, artigo 334, desacato ao funcionário público, né? Tá lá, pra você não se esquecer. Né? Que viola aquele PROON, que a gente vê claramente. Sim. Então seria inconvencional esse delito. O que entende o STJ sobre esse ponto? O STJ, ele vacilou. Quando eu digo vacilou, não é no sentido pejorativo, mas enfim, ele entendeu de duas formas durante um momento. Num primeiro momento, ele entendia pela inconvencionalidade e depois ele passou a entender pela convencionalidade. Então, a sua orientação se pacificou depois de um tempo. A quinta turma sedimentou o entendimento, passou a entender então que o desacato ele é convencional sim, e não houve uma declaração de inconvencionalidade desse crime. Qual que foi o principal argumento do STJ? O STJ entendeu que as recomendações da Comissão Interamericana não são vinculantes. Então, se não são vinculantes, não houve descriminalização. Ok? O poder de embaraço, né? Aquilo que a gente vem falando, né? Não cria só o poder de embaraço, só a mobilização da vergonha. Ou seja, pega mal para o Estado não seguir essa recomendação, mas na prática ela não vale nada. E aqui, importante para vocês, para nós todos, tem julgado no TJ de São Paulo acolhendo a tese da inconvencionalidade. Tá? Essa apelação aqui, relatada pelo desembargador Encinas Manfré, entendeu pela inconvencionalidade. Qual que é a prática, qual que é a conclusão aqui? Sempre que você está falando de inconvencionalidade na esfera penal, você vai afastar a criminalização. Então, na sua peça, na sua prova oral, enfim, você ia pedir o quê? Absolvição pela inconvencionalidade. Ok?
Ó, controle de convencionalidade aqui super recente na prova da Defensoria aqui de São Paulo. Ó, o controle de convencionalidade deve a. Levar em conta a jurisprudência contenciosa da Corte Interamericana desde que decorrente de casos nos quais o Estado tenha sido parte. Como é que você vai uniformizar a jurisprudência, a aplicação do tratado, se você só aplicar os casos do próprio Brasil? Não, o que decidiu lá em relação à Argentina, que tem a lei igualzinha, só muda que a da Argentina não vale para cá? Não. Então, o Estado teria que observar todos os casos. O controle de convencionalidade deve b. ser realizado de ofício como função e tarefa de qualquer autoridade pública no marco de suas competências e não apenas por juízes ou tribunais que sejam competentes, independentes, imparciais estabelecidos anteriormente por lei. Isso está, como eu disse, um ponto de distinção muito grande entre o controle de convencionalidade e o de constitucionalidade é que a Corte entende que não apenas deve ser feito pelo Judiciário, mas por todos os órgãos do Estado. Então essa aqui em princípio está certa. C. O controle de convencionalidade deve ter como objeto de confronto a normativa infraconstitucional dos Estados, ficando a compatibilidade das normas constitucionais para a solução pelo controle de constitucionalidade. Não, o controle de convencionalidade de matriz internacional ele pode analisar qualquer norma, mesmo da Constituição. Tá? Lembrem-se do caso Olmedo Bustos versus Chile ou, enfim, caso A Última Tentação de Cristo. Okay? D. O controle de convencionalidade deve implicar na supressão das normas confrontadas, constatada incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Não, né? A Corte Interamericana analisa o caso, entende pela inconvencionalidade, faz o quê? Brasil, reforme essa lei, reforme a sua Constituição, adapte seu ordenamento, mas isso não implica desde logo de pronto que essa norma ela é inválida. O controle de convencionalidade deve ser realizado em nível internacional, independentemente de que o Estado tenha oportunidade de, internamente, declarar a violação e reparar o dano por seus próprios meios. Errado. Né? Nós vimos a ideia do princípio da subsidiariedade. Então, sempre que a gente está diante da jurisdição internacional, um dos requisitos básicos que devemos cumprir para acioná-la é o esgotamento dos recursos internos, o que significa que o Estado tem que ter tido a oportunidade de resolver aquele caso primeiro, enfim, tem que ter tido a oportunidade de apreciar a convencionalidade. Então aí também está errada. A B, portanto, seria a correta. Beleza até aqui? Seguindo. Tópico novo. As graves violações de direitos humanos e o incidente de deslocamento de competência. A Emenda Constitucional 45 de 2004, ela trouxe algumas novidades, e uma dessas novidades foi a introdução no artigo 105 da Constituição de uma nova competência para o STJ. O STJ passou a ter a seguinte competência. Tá ligado isso aqui? Tá, beleza. Achei que estava apagado. Sempre que tiver uma situação em princípio, envolvendo graves violações de direitos humanos, poderia ser suscitado um incidente de deslocamento de competência. Então, eu vou retirar isso aqui do Estado e vou jogar na Justiça Federal. Quem vai decidir se eu vou fazer isso? Quem vai decidir se vai haver esse deslocamento de competência? É o STJ. Tá? Então é isso. O caso tramita perante o Estado. A gente vai ver quem pode fazer isso mais pra frente, mas alguém vai lá e provoca o STJ. E o STJ teria que fazer o quê? Verificar se é o caso de deslocar essa ação para a Justiça Federal ou não. Tá? Qual que foi o fundamento para implementação desse mecanismo? O fundamento é a prevenção da responsabilidade internacional. Porque o que acontece? Na esfera internacional, responsável
é o Estado, como um todo. Pouco importa se quem descumpriu a norma foi o Estado de São Paulo, o Estado de Maranhão ou qualquer outro Estado. Quem vai ser responsabilizado é o Brasil, a União. O que isso significa na prática? O seguinte, que pode ser que tenha uma situação muito grave que poderá ensejar a responsabilidade internacional, mas ao mesmo tempo, como não tinha esse mecanismo, a União, que vai responder na esfera internacional, não tinha como se defender. Ela não tinha o que fazer. Ela não poderia falar, opa, peraí, deixa eu tentar resolver esse problema aqui. Não, porque isso começou no Estado, vai até o Estado, vai tramitar na Justiça do Estado até o final. Então daí a ideia de deslocamento, a ideia de prevenção da responsabilidade internacional. Em síntese, pouco importa em âmbito de responsabilização internacional se o Estado é um Estado unitário ou se é um Estado federado. Quem responde é o Estado como um todo. No nosso caso, a União. Não é o Estado de São Paulo que vai ser condenado, não é a União. Então ela teria que ter um mecanismo para quê? Para se precaver, para tentar evitar essa responsabilização. Daí o incidente de deslocamento de competência. Aqui um breve parênteses. Sim, o Estado ele pode afastar sua responsabilização, né? Só que ele tem que demonstrar que ele envidou todos os seus esforços para investigar aquele caso adequadamente. Aqui a gente tem uma obrigação de meio no âmbito da responsabilização internacional. Ou seja, o Estado descumpriu um tratado, ele tem que fazer o quê? Seus agentes. Um exemplo concreto. Teve uma rebelião em algum presídio, e presídio de São Paulo, um monte de morte. O que o Estado tem que fazer? Tem que investigar esse fato. O Estado investigou esse fato? Investigou. Fez reconstituição do crime, determinou prisão temporária dos suspeitos, fez interceptação telefônica, mas ele não conseguiu alcançar uma conclusão, ele não chegou aos responsáveis de fato, mas ele investigou, né? Ok, investigação é uma obrigação do quê? De meio, não de resultado. Então, se o Estado utilizou todo o seu poder para investigar aquele fato, mas ainda assim não conseguiu esclarecer esse fato, ele não vai ser responsável no âmbito internacional, ele não vai ser responsabilizado. Mas ele tem que investigar, ele tem que tentar esclarecer o fato. Vejam a título exemplificativo o caso Gilson Nogueira de Carvalho versus Brasil. Aqui teve uma situação de morte desse sujeito, o senhor Gilson Nogueira. O Estado procurou investigar esse caso, tentou esclarecer, de fato, empregou todos os meios para isso, mas não conseguiu. Esse caso, então, o Brasil foi absolvido, não foi condenado. Tá? Esse é o único caso no âmbito da Corte Interamericana que o Brasil foi absolvido. Todos os outros são condenação. Tá? 2 palavras sobre responsabilização internacional. Quem responde é o Estado, como um todo, no nosso caso a União, e a responsabilização internacional ela decorre do descumprimento de uma obrigação de meio. Ok? Se você investigou, mas não alcançou um resultado, tudo bem. Agora, se você não investigou de qualquer forma, vai ser responsabilizado. Tá? O Cansado Trindade, que já foi juiz da Corte Interamericana, ele traz um conceito de responsabilização internacional agravada, nas palavras dele. É uma situação, como o próprio nome já diz, mais grave. Nesse caso, só para esclarecer, a responsabilização internacional é uma responsabilização objetiva, tá? Independe de culpa. Objetiva. Então, nesse caso aqui do Cansado Trindade, a responsabilização internacional agravada, ela seria reservada para casos de violações extremamente graves de direitos humanos, porque ali não seria necessário se analisar qualquer situação concreta, né? Você não precisaria nem analisar, seja culpa, seja dolo, seja nada, falta. É uma situação que praticamente você presumiria a responsabilidade do Estado.
na visão dele. Então é reservado para situações extremamente graves. Exemplo, ditadura militar. Graves violações de direitos humanos cometidos na ditadura militar, porque tem todo um contexto, o Estado tem todo um aparato para produzir essas violações. Então você não teria que perquirir se houve falta, se houve culpa, o que quer que seja. O Estado já está predisposto a esse tipo de violação. Então isso seria o caso de responsabilização internacional agravada, tá? Entendimento do Cansado Trindade. Coloquei um tópico aqui só para ficar mais evidente, mas enfim, responsabilidade internacional em estados que adotam a forma federada, que é o nosso caso. Só para esclarecer. É o Estado que responde como um todo. Pouco importa a forma de Estado que ele adote. Beleza. Natureza jurídica, legitimidade e competência do incidente de deslocamento de competência. Então, natureza jurídica. Sempre que a gente está falando de natureza jurídica, a gente está perguntando, em essência, o que é isso? É uma ação, é um recurso, é um sucedâneo recursal, enfim, o que é isso que eu estou olhando aqui? O IDC é uma ação de competência originária. Tá? Competência originária de quem? Do STJ. Tá? Então você não vai ajuizar isso no STF, você não vai ajuizar isso no TRF, você vai ajuizar no STJ. Ok? Então essa é a sua natureza jurídica. Ação de competência originária dos tribunais, no caso de um tribunal específico que é o STJ. Qual é a legitimidade? Quem pode ajuizar esse mecanismo? Só uma pessoa. O Procurador-Geral da República. Tá? Só. Competência originária e legitimidade exclusiva. Tá? E a Defensoria Pública? A Defensoria Pública não pode fazer nada aqui. Mas a Defensoria Pública ela é incumbida da defesa dos direitos humanos, está previsto na Constituição, eu sei, mas aqui a Constituição não se atentou para esse fato, o legislador se omitiu aqui. Então, isso pode cair num concurso, então o que pode o Defensor Público fazer no IDC? Nada. Não é nenhum demérito, não pode fazer nada. O máximo que ele pode fazer é levar o caso ao conhecimento da PGR. A PGR tem uma situação grave aqui que, na visão da Defensoria Pública, poderia suscitar o IDC. Agora, quem vai ajuizar é a PGR. A gente não faz nada. Tá? Quando que eu posso ajuizar esse IDC, esse IDC, e para que tipo de ação, de caso, de matéria, enfim. Você pode ajuizar em qualquer momento, seja na etapa de investigação, seja na etapa de processo de conhecimento, qualquer etapa, porque não houve uma restrição na Constituição e para qualquer tipo de matéria, penal, civil, pouco importa. Sempre que você estiver diante de uma situação de grave violação de direitos humanos, o PGR poderia ajuizar o IDC. Tá? Requisitos. São 3. Existência de uma situação que configure grave violação de direitos humanos, risco de responsabilização do Estado como um todo, justamente por quê? Porque as autoridades locais não estão lidando com aquele caso a contento. Ou seja, não tem disposição para lidar com isso, seja porque não quer apurar, seja porque não tem meios para isso mesmo. Tá? Então são esses 3 requisitos. Possibilidade de uma grave violação de direitos humanos, risco de responsabilização internacional por conta da omissão das autoridades locais. Tá? Críticas ao IDC. Há algumas críticas a esse mecanismo, isso foi proposto numa ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta ainda não foi julgada, mas quais são as críticas ao Instituto? Basicamente 2. Violação do juiz natural. Você ajuiza o IDC no curso de uma demanda, você tira algo do tribunal, da autoridade do juiz local e joga para o juiz federal. Você está violando o juiz natural, porque o juiz natural naquele caso era o Estado, era o juiz estadual. Então isso violaria o juiz natural. Uma alteração de competência pós-fato. Violação do juiz natural. Além disso, a regra do juiz natural fala o quê? Que você tem que determinar a competência com base em critérios fixos, taxativos, igual a legalidade. Aqui não tem isso.
porque você está justamente alterando a competência com base num conceito muito aberto, que é o conceito de graves violações de direitos humanos. Então, por conta de tudo isso, ou seja, alteração da competência no curso do processo e conceito muito aberto, você violaria a regra do juiz natural. O que a doutrina fala? Que, você não está violando o juiz natural porque não está criando um tribunal de exceção. O juiz federal ele já é competente desde sempre, tanto que vai ser feita distribuição por sorteio, você não está escolhendo aquele juiz. E, em segundo lugar, a própria Constituição, ela já admite situações de deslocamento de competência, o que desde logo já demonstra que o deslocamento de competência por si só não viola o juiz natural. Onde ela faz isso? No artigo 102, inciso 1, a linha N. Então, não viola a regra do juiz natural. Outro ponto, outra crítica, é que o IDC, ele violaria o pacto federativo porque ele atribuiria uma maior preponderância às autoridades federais, o judiciário federal, em detrimento do judiciário local, justamente por conta desse deslocamento de competência. O que a doutrina sustenta aqui? Sustenta que não há violação ao pacto federativo porque o pacto federativo ele é cláusula pétrea? É. Mas você só não pode mudar a Constituição para abolir o pacto federativo. Portanto, você pode mudar a Constituição para melhorar o pacto federativo. E é justamente isso que você está fazendo aqui. Você está instituindo um mecanismo para a União poder evitar a sua responsabilização internacional por atos dos Estados. Então, você está melhorando o pacto federativo, você não está abolindo ele. Então, não há qualquer inconstitucionalidade aqui. Prática do IDC. Até o momento foram 5, 2 inadmitidos e 3 admitidos. Tá? O paradigmático aqui foi o da Dorothy Stang, que não foi admitido. E apesar de não ter sido admitido, é ali que o STJ fornece os parâmetros para a gente interpretar esse IDC. Né? Fala daqueles 3 requisitos: o risco de responsabilização, a não disposição do Estado, das autoridades locais em apurar aquilo e o risco de responsabilização internacional. Ali no caso 1, então, é que o STJ começa a formatar o IDC. E o primeiro IDC que foi admitido foi o IDC número 2, que é o que envolve o homicídio do defensor de direitos humanos, Manuel Bezerra de Matos Neto. IDC e Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública não possui legitimidade para o IDC, a única coisa que pode fazer, portanto, é levar o caso ao conhecimento da PGR. Isso aconteceu recentemente, tá? Aqui na Defensoria Pública do Estado, no caso envolvendo o massacre do Carandiru, que já é um caso que tramita há muito tempo, teve júri anulado. E aí o que a Defensoria falou? Aparentemente não tem uma disposição das autoridades locais em apurar esse caso aqui. E aí levou o caso para a PGR. Falou, PGR, vê, isso não é o caso de fazer um IDC. Tá? Mas enfim, não pode a Defensoria Pública ajuizar o IDC. Enfim, última questão aqui sobre esse tema do IDC. A federalização Defensoria Pública de Santa Catarina. A federalização dos crimes contra os direitos humanos é uma ferramenta introduzida em nossa Constituição pelo Poder Constituinte Reformador. Sobre esta moderna ferramenta é correto afirmar: para que o incidente seja proposto, há necessidade de prévio esgotamento das vias ordinárias. Aqui o examinador tentou fazer uma confusão, porque esgotamento de vias ordinárias é para quê? Para a gente acessar a jurisdição internacional, não tem nada a ver com graves violações. O incidente de federalização só pode ser manuseado na fase processual, após a denúncia. Também não tem nada disso. O caso Manuel Matos foi federalizado sob o fundamento de existência de grave violação a direitos humanos. Sim, é um requisito. E é o primeiro caso do tipo no Brasil. Em princípio está certo. Não é o primeiro caso que foi julgado, né? Porque o da Dorothy Stang foi denegado. Mas em princípio é o primeiro caso. Aí eu não sei se o examinador quis dizer primeiro caso do IDC em geral ou o primeiro caso em que o IDC foi admitido. Essa aqui a gente estaria no limbo, teria que ler as outras. O incidente de federalização pode ser proposto pelo interessado, pelo Procurador-Geral da República e por qualquer Procurador-Geral de Justiça. Erro. PGR.
E o incidente de federalização será processado perante o STF, erro, e terá cabimento em caso de grave violação de direitos humanos. Será processado perante o STJ. Então é a E mesmo, é a C, desculpa. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Então na próxima aula, que é quinta, a gente volta na Justiça de Transição. Obrigado e desculpa o atraso. Obrigado.